Olá, boa noite. Boa noite. Polícia Federal prende 28 pessoas em 7 estados em operação contra núcleo financeiro de facção criminosa. Governo espera que votação da reforma da Previdência comece hoje à noite. Hospital em São Paulo testa robô em angioplastias. Ex-ministro Antônio Palocci passa a cumprir pena em regime aberto. Os brasileiros fazem as contas à espera dos R$500 do FGTS. Veja se vale a pena sacar e qual é a melhor forma de usar esse dinheiro. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, espera que a votação em segundo turno da reforma da Previdência na Câmara comece já na noite de hoje. Ontem, a discussão não aconteceu por falta de quórum. A declaração do ministro foi dada depois de uma reunião com o líder da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM. A gente espera começar a votar hoje à noite, talvez depois das 20 horas, né? Vai ter um processo de construção de quórum, né? Votação de um requerimento de quebra do interstício e aí inicia-se a discussão e a votação do segundo turno. Devemos entrar um pedaço da madrugada na noite de hoje e amanhã, ao longo da manhã, tarde e início da noite, a gente conclui as votações. Onyx Lorenzoni disse esperar a apresentação de destaques pela oposição durante a votação da reforma. Nós também sabemos que a oposição deverá apresentar uma série de destaques. Nós precisamos construir uma estratégia para enfrentar isso. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada no mês passado, em primeiro turno, por 379 votos. Assim como na primeira votação, são necessários 308 votos, no mínimo, para que a matéria seja aprovada nesta nova votação. Se passar pela Câmara, o texto segue para análise do Senado, também em 2 turnos de votação. A proposta de reforma da Previdência, enviada pelo governo em fevereiro ao Congresso, prevê uma economia de R$1 trilhão em 10 anos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, espera que a reforma da Previdência seja analisada em primeiro turno no plenário do Senado até o dia 30 de setembro. Os governadores que participaram hoje de um fórum que reuniu representantes do Executivo pediram a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. A expectativa é que essa inclusão seja feita no Senado com uma emenda à Constituição paralela à PEC da reforma. Durante a participação em um congresso em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro disse que os Correios vão ser privatizados. O presidente participou do primeiro congresso da FenaBrave, o órgão que representa concessionárias de veículos. Nós devemos acreditar no Brasil. Estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Nós temos tudo para ser uma grande nação e tenho certeza que em 2022 ou 26 entregarei ao Brasil, dada a confiança que estou tendo por parte de grande parte da população, muito melhor do que encontrei agora no começo desse ano. Enquanto falava sobre a medida provisória que aumenta o prazo da validade da carteira de habilitação de 5 para 10 anos, Bolsonaro falou do futuro dos Correios. Vamos privatizar os Correios, carteira. A Comissão de Inquérito Parlamentar do BNDES, que investiga práticas ilícitas no banco, ouviu hoje Aike Batista. O empresário disse que teve uma relação correta com a instituição. O empresário foi à Câmara dos Deputados para falar pela segunda vez sobre os empréstimos obtidos com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Dessa vez, o pedido de depoimento foi feito pelo deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo. O parlamentar argumentou que Aike Batista tem conhecimento sobre os contratos firmados entre o BNDES e as empresas chamadas campeãs nacionais, que ficaram conhecidas nos últimos anos pelo crescimento em ritmo acelerado nos governos petistas. Na lista está o grupo EBX, criado pelo empresário. Aike Batista teve 20 minutos para falar na CPI e usou o tempo para explicar a relação entre o grupo EBX e o BNDES. Segundo Aike, os empréstimos obtidos junto ao banco tiveram garantias com instituições financeiras privadas. A caixa preta, em relação a empréstimos, são aqueles que não tiveram essas garantias. Quem é que não teve essas garantias? Porque, no fundo, os bancos privados vão atrás de todo o seu patrimônio. É simples assim.
A Eike Batista afirmou que teve uma relação correta com o BNDES. Usaram o meu exemplo do BNDES, onde estava tudo 100% correto, né? Como eu já falei, garantias, risco zero para o banco, para tirar a atenção da real caixa preta do banco. É muito fácil. Né? Hoje, quando a gente olha de hoje para trás, é a única conclusão que eu posso chegar. A Polícia Federal prendeu hoje pelo menos 28 pessoas em uma operação contra o núcleo financeiro de uma facção criminosa. A movimentação do dinheiro era feita de dentro de uma penitenciária em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. O grupo controlava a arrecadação em 23 cidades nos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Acre e Roraima. Cerca de 400 contas bancárias controladas pelo grupo foram bloqueadas. Segundo a Polícia Federal, cerca de R$ 1 milhão circulavam por mês nas contas mantidas pela facção. O dinheiro arrecadado era usado para comprar armas e drogas e bancar o transporte e estadia de familiares dos presos. Os brasileiros estão fazendo as contas sobre o que fazer com os R$ 500 do Fundo de Garantia. Tem gente que já até foi na caixa para tentar sacar o dinheiro, mas os saques mesmo vão começar em setembro. Tem gente que já faz até planos para esse dinheiro. Ah, bem-vindo, né? É bem-vindo. Pretende investir em quê os R$ 500? Eu gasto comum do dia a dia. É só pagar a conta de luz e água, é só o que dá, ué. Pagar dívida. Vem bem nesse momento, ajuda? Veio bem nesse momento. Inclusive eu fui na caixa, não está liberado ainda, né? Você já foi correr atrás? Já fui correr atrás. Outros não se animam com o valor. É muito pouco para botar esse conta em dias. Por exemplo, só dá uma conta. Aí você paga uma conta, tem 3, 4 contas, não tem como pagar. Não anima, então? Não. Com certeza, nem para comprar um mercado, né? Nem para fazer compra, mas a gente paga a condução aí do trem, né? Não, eu vou deixar guardado. Por quê? Porque eu não estou precisando agora no momento. A intenção do governo com a medida provisória é colocar mais dinheiro na praça e, com isso, elevar o crescimento do PIB para 1% em 2019. Acredito sim que possa aumentar a produção e possa até gerar mais empregos, né? Porque é um efeito dominó. Né? Talvez não com tanta força que o governo acredite, fazer com que o PIB possa chegar a 1%, mas eu acredito sim numa reação forte em relação a que cada brasileiro possa ou pagar uma dívida ou comprar alguma coisa, movimentar sim a economia. Pelo calendário, os saques poderão ser feitos a partir do próximo mês. Os trabalhadores foram divididos em 2 grupos. Para os que têm conta poupança na Caixa, o dinheiro será liberado a partir do dia 13 de setembro. Para os que não têm, o dinheiro sai depois do dia 18 de outubro. A liberação será feita de acordo com a data de aniversário do trabalhador. Mas fique atento. As contas na Caixa têm que ter sido abertas até 24 de julho, data da medida provisória. Não há limite no número de contas para o saque. Se o trabalhador tiver 6 contas, por exemplo, poderá tirar R$ 500 de cada uma. Se a conta tiver menos de R$ 500, o trabalhador vai poder sacar todo o dinheiro. E quem tem a poupança na Caixa e não quiser sacar o dinheiro, deve pedir o cancelamento do crédito junto ao banco. Mas será que compensa sacar esse dinheiro? O educador financeiro consultado por nossa reportagem acredita que sim. E o principal argumento dele é o baixo rendimento do fundo de garantia, 3% ao ano. Pouco, se comparado, por exemplo, com os juros do cartão de crédito, que chegam a 15% ao mês. Então tem brasileiro que pode sacar esse fundo de garantia e fazer uma reserva, porque daqui a pouquíssimo tempo vai chegar o mês de janeiro e no mês de janeiro a gente tem IPVA, IPTU, material escolar, né? Tem brasileiro que precisa ter uma reserva porque o carro pode quebrar, o chuveiro pode queimar, né? São situações que quando você não tem uma reserva financeira, você acaba entrando o quê? No cheque especial, você acaba entrando no endividamento simplesmente por falta dessa reserva. A retirada do dinheiro do FGTS pode ser feita até o dia 31 de março de 2020. As informações sobre o calendário estão no site da Caixa. Anote aí, www.caixa.gov.br. O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que torna obrigatório o pagamento em agosto de metade do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. O pagamento antecipado de metade do benefício já vinha acontecendo desde 2006, mas precisava ser confirmado pelo governo por decreto. No ano passado, por exemplo, o então presidente Michel Temer assinou um decreto que tratava do assunto.
Agora, a medida virou lei. Com a MP assinada ontem, o pagamento deste ano vai ser feito entre o final de agosto e o começo de setembro. Segundo o governo, a antecipação deve injetar cerca de 20 bilhões de reais na economia e beneficiar 30 milhões de aposentados e pensionistas. O desconto do imposto de renda só será cobrado na segunda parcela, que será depositada a partir de novembro. Haverá previsibilidade para que no futuro os aposentados e pensionistas possam se programar, que terão a garantia legal de que receberão esse adiantamento todo mês de agosto. No Ceará, o Ministério Público ofereceu a primeira denúncia contra o médico e prefeito afastado de Uruburetama. José Wilson de Paiva foi acusado de estuprar mulheres e gravar os crimes durante atendimentos médicos nos seus consultórios. De acordo com as denúncias, mais de 60 pacientes foram vítimas. Ele cometia os crimes desde a década de 1980. O médico está preso. A partir de hoje, o ex-ministro Antônio Palocci passa a cumprir pena em regime aberto. Condenado na Lava Jato, ele cumpria prisão domiciliar desde novembro do ano passado. A decisão é do juiz federal Danilo Pereira Júnior, da 12ª Vara da Justiça Federal em Curitiba. Com progressão para o regime aberto, ele vai poder sair de casa durante o dia, mas deve ficar recolhido entre as 8 da noite e 7 da manhã. Aos domingos e feriados, o ex-ministro deve ficar em casa. Na decisão, o juiz considerou Palocci na posição de delator. Com isso, ele teria cumprido o tempo necessário de pena. No mesmo despacho, o ex-ministro também foi autorizado a visitar a mãe em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Palocci vai continuar usando tornozeleira eletrônica. A Justiça decretou a prisão preventiva da quadrilha que roubou o ouro do aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. A Delegacia do Patrimônio do DEIC indiciou 6 suspeitos pelos crimes de roubo e associação criminosa. 4 pessoas já cumpriam prisões temporárias por suspeita de participação no crime. 2 ainda estão foragidas. Elas participaram do roubo de 718 quilos de ouro no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos no mês passado. De acordo com a polícia, pelo menos 10 pessoas participaram do assalto. Com os presos indiciados, o Ministério Público tem 15 dias para se manifestar. Um robô está sendo testado para cirurgias de angioplastia cardíaca. O objetivo é, no futuro, levar o procedimento ao SUS e, se tudo der certo, permitir que as cirurgias sejam feitas à distância. O procedimento médico seria comum se não fosse por esse robô. É ele quem faz os movimentos da angioplastia. O robô foi comprado pelo Hospital Albert Einstein por cerca de 2 milhões de reais e está em fase de testes. 13 pacientes já foram tratados com ele até agora e todos passam bem. Nessa parceria, esses pacientes são todos financiados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e os pacientes são tratados aqui no Einstein pelo robô. E é uma ação inédita no Hemisfério Sul, né? Sim, essa angioplastia robótica no Hemisfério Sul, o Einstein é o único hospital que faz esse tipo de procedimento. A gente acredita que em breve outros países do Hemisfério Sul devem aderir também, a Austrália em breve deve fazer também, mas por enquanto, até agora, os únicos 13, agora 14º caso, realizados aqui no Einstein. A angioplastia é realizada há décadas para tratar os vasos sanguíneos do coração com eficiência. Sem abrir o tórax, os médicos dilatam as veias que levam o sangue ao coração. Como estão entupidas com gordura, ali são colocados estentes, peças de metal como uma espécie de mola. Com a angioplastia robótica, são os braços do robô que fazem tudo. O médico está 100% do comando, é médico. Então não tem automatismo, o robô não tem nenhum movimento automático que ele faça. O médico controla. Mas ele aumenta a precisão do que é feito. Com as mãos do médico existe alguma variabilidade. O robô ele tira essa variabilidade. O que nós estamos fazendo aqui é uma pesquisa para provar que isso é assim. O médico coordena o trabalho em uma sala ao lado. Através de painéis e pedais, ele vê o caminho todo que os catéteres precisam percorrer para o procedimento ser perfeito. A paciente que está fazendo o procedimento tem 49 anos e sofreu um infarto. Ela teve que fazer a intervenção de urgência. Primeiro, os médicos fazem um cateterismo, que é para filmar o coração e encontrar as possíveis lesões. Feito isso, entra a parte do robô que conduz o tratamento.
A intervenção também traz vantagens para o médico, que realiza a angioplastia de forma mais confortável, sentado e sem o avental de chumbo que é usado por causa da radiação do raio-x. Procedimentos mais prolongados, às vezes você está bastante cansado fisicamente. O robô oferece a possibilidade de você fazer esses procedimentos mais prolongados de maneira mais confortável e aí a sua atenção é plena para o que está sendo feito. A angioplastia robótica já é realizada nos Estados Unidos e em países da Europa e da Ásia. No Brasil, a intervenção conta com a parceria com o Ministério da Saúde e, por enquanto, só pode ser feita através de programas de pesquisa. O objetivo é levar a técnica para o SUS e, no futuro, realizar procedimentos remotos, atender pacientes à distância. As doenças cardiovasculares são 30% dos óbitos no país. Acima de 60 anos, 40%. Parece pouco, mas não é. A segunda causa é câncer, que é 20%. Então, é mais do dobro, é o dobro. Então, é muito prevalente, é muito frequente. E nós temos isso daí em todo o país. Como é que a gente faz para chegar tratamento preciso em cada um dos rincões desse país? E veja a seguir, representantes de 60 países se reúnem para discutir a crise na Venezuela. Os detalhes em instantes. Até já! Representantes de quase 60 países que apoiam o presidente interino autoproclamado da Venezuela, Juan Guaidó, se reuniram em Lima, no Peru, para buscar uma solução para a crise no país. Confira agora em um giro de notícias internacionais. O país não aplicava uma medida deste tipo contra uma nação do continente há 3 décadas. O governo norte-americano considera que o segundo mandato de Nicolás Maduro é resultado de eleições fraudulentas. O opositor Juan Guaidó garantiu que o diálogo com Maduro vai continuar. Já a vice-presidente Delcy Rodrigues disse que as novas sanções representam um soco na mesa de negociações. 3 jovens do movimento pró-democracia de Hong Kong surpreenderam ao realizar uma coletiva de imprensa pela primeira vez. Eles disseram que temem perder direitos diante da crescente influência do poder chinês, exigem a retirada definitiva do projeto de lei que permite extradições à China continental e a renúncia da chefe do executivo do território, Carrie Lam. Ontem, uma greve geral afetou os meios de transporte e terminou com 148 detidos. Pequim fez a advertência mais dura até agora aos manifestantes e afirmou que não devem subestimar o imenso poder do governo central da China. O Irã apresentou 3 novos tipos de mísseis de precisão que, segundo o Ministério da Defesa, têm o objetivo de defender o país dos Estados Unidos. O presidente Hassan Rouhani disse que está disposto a negociar se Washington retirar as sanções contra Teherã. As relações pioraram desde a retirada unilateral dos Estados Unidos do acordo sobre o programa nuclear iraniano. A Coreia do Norte acusou os Estados Unidos de promoverem tensões militares ao realizar exercícios em conjunto com a Coreia do Sul e afirmou que vai desenvolver o que for preciso para a defesa nacional. Em menos de 2 semanas, foram registrados 4 disparos de mísseis no mar na costa leste do país. Em resposta, o embaixador para o desarmamento norte-americano rejeitou as alegações e disse que o país está comprometido com o fim do programa nuclear norte-coreano, conforme combinado entre os líderes Kim Jong-un e Donald Trump. O Banco Central da China rejeitou a acusação dos Estados Unidos de classificar o país como manipulador cambial após uma forte desvalorização do yuan em relação ao dólar. A moeda chinesa caiu ao seu menor nível em quase uma década. A desvalorização ocorre em meio à guerra comercial depois que Donald Trump anunciou tarifas de 10% sobre 300 bilhões de dólares das importações do país asiático. Em resposta, a China suspendeu a compra de produtos agrícolas dos Estados Unidos. Um avião da Segunda Guerra Mundial voltou aos céus. 2 pilotos britânicos vão tentar dar a volta ao mundo na aeronave em uma viagem de mais de 40 mil quilômetros.
Dar uma volta ao mundo em um avião da Segunda Guerra Mundial. É o que 2 pilotos britânicos vão tentar fazer. Eles decolaram do sul da Inglaterra em um Spitfire, um avião britânico de 76 anos. Acho que o Spitfire representa a liberdade da humanidade. O mundo livre em que vivemos está quase representado pelo avião. Isso pareceu uma oportunidade para levar o Spitfire ao mundo e deixar as pessoas verem o motor Merlin voando pelos céus mais uma vez. Construído em 1943, o avião participou de 51 missões de combate. Antes de voltar aos céus, ele estava guardado em um museu. As 80 mil peças foram desmontadas, verificadas e consertadas. Os canhões e a tinta foram retirados, deixando visível o metal prateado e brilhante que cobre o avião. Brooks e seu colega Matt Jones vão pilotar o Silver Spitfire por cerca de 30 países. A jornada deve levar 4 meses e mais de 40 mil quilômetros. A escritora americana Toni Morrison, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, morreu ontem aos 88 anos. A família informou hoje que ela morreu após uma breve doença, mas não explicou qual. Morrison nasceu em Ohio, nos Estados Unidos, e foi a primeira afro-americana a ganhar o Nobel de Literatura, em 1993. A escritora recebeu vários outros prêmios e homenagens. Em 2012, o então presidente Barack Obama entregou a ela a Medalha Presidencial da Liberdade. Sua obra, composta por 11 romances, textos infantis e ensaios, ficou marcada pelo retrato dos negros nos Estados Unidos, com foco em personagens femininas. A estreia como romancista foi em 1970 com O Olho Mais Azul. Toni Morrison morreu em um centro médico em Nova York. Ter uma segunda língua é critério em muitas áreas do mercado de trabalho. Quem fala inglês ou espanhol, por exemplo, sai na frente dos concorrentes. Mas, segundo uma pesquisa, menos de 1% da população brasileira é fluente em inglês. Por isso, muitos pais escolhem escolas de ensino bilíngue para preparar os filhos para o futuro. É claro que tudo tem um preço. A mensalidade costuma ser pelo menos 30% mais cara que as outras. Nem todo mundo sabe falar outro idioma. Para se ter uma ideia, de acordo com o Conselho Britânico, 95% dos brasileiros não sabem falar inglês. E mais, apenas 5% da população brasileira sabe se comunicar e menos de 1% é fluente. Você fala inglês? Não. E em algum momento isso dificultou no mercado de trabalho? 100%. Você fala inglês? Não. Não. Você acha que ser fluente em inglês faz diferença no mercado de trabalho ou para viajar, enfim, faz diferença? Certeza. Mas muitas escolas viram nessa dificuldade uma oportunidade para mudar isso. Nos últimos anos, um método de ensino ganhou espaço no país, o bilíngue. A Andréia é mãe da Sofia, que desde 1 ano e meio estuda numa escola bilíngue. O objetivo é fazer com que a filha não encontre as mesmas dificuldades que ela já enfrentou por não saber falar outra língua. Agora já é muito interessante porque tem internet, tem os desenhos, então ela já sente na pele o inglês. E para o futuro já não é mais nenhuma necessidade, né? Já é uma coisa básica você ter pelo menos uma língua, né? A Sofia, hoje com 7 anos, já sabe que aprender inglês será muito importante para o futuro. Você acha que o inglês vai ser importante para a tua vida? Sim. Porque se eu quiser fazer outras profissões, tipo comissário de bordo, que pode começar com 16 anos, tem que falar todas as línguas, essas coisas. Nessa escola em São Paulo, as crianças já podem ser matriculadas a partir de 1 ano de idade. Elas são estimuladas o tempo todo. E como não ouvem quase nada em português, aprendem muito mais rápido. Todos os alunos desta turminha aqui têm 5 anos, mas eles começaram no ensino bilíngue desde muito pequenininhos, com 1 ou 2 anos. E quase tudo que eles fazem aqui na escola é em inglês. Eles falam, leem, escrevem, brincam e cantam, tudo assim, ó. I love you. Como é que foi, né, quando você veio pequenininha para começar a falar as primeiras palavrinhas em inglês? Eu não lembro muito bem, mas eu acho que foi bem importante para minha vida.
Quando eu era pequena, eu tive um pouquinho de dificuldade no começo para aprender. Mas como eu comecei de pequena, eu acho mais fácil. Então, eu já consigo conversar com americanos. Essas crianças, por exemplo, elas não falam nem o português nem o inglês. Então, elas estão aprendendo as duas línguas ao mesmo tempo, concomitantemente. E a gente ensina o inglês exatamente da mesma forma que se ensina o português para uma criança brasileira. Especialistas garantem que crianças bilíngues têm desenvolvimento cognitivo maior do que crianças que falam apenas um idioma. A criança acaba ficando mais criativa, a criança fica mais receptiva, a criança tem até atitudes maiores. O investimento na educação bilíngue dos filhos certamente vai criar oportunidades que as crianças que falam apenas um idioma não terão. Que você insere essa criança, ela começa a lidar e a ter muitas outras oportunidades que outras não teriam. E a Sofia, já sabendo disso, se sente mais animada e preparada para o futuro. Vai, senhor! E essa edição termina aqui. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Boa noite, até amanhã.